Olá, alunos. Hoje nós iremos falarmos e estudarmos um pouco sobre cidadania no passado e no presente. Esse é o início de nosso capítulo 4. Hoje nós estudaremos mais especificamente a cidadania no passado. Na próxima aula nós estudaremos sobre cidadania no Brasil, cidadania contemporânea, entre outros. Ou seja, a cidadania no presente. Vejamos então. Você já deve ter ouvido na palavra cidadania, né? Ouvido falar na palavra cidadania. Mas você sabe o que significa? Você sabe o que ela significa? Você sabe dizer quem é cidadão? Então vamos lá. A palavra cidadania refere-se à condição da pessoa que vive em uma comunidade politicamente organizada e aos direitos e deveres que ela possui. Certo? Hoje, todos são considerados cidadãos. Porém, a concepção de cidadania sofreu muitas transformações ao longo do tempo, pois nas cidades antigas nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos ou podiam participar da vida política. Na Babilônia, um dos primeiros tratados jurídicos de que se tem registro, o Código de Hammurabi, organizado há cerca de 4.000 anos, dividia a sociedade entre trabalhadores livres, escravos e ricos. De acordo com esse conjunto de leis, os delitos contra a população que tinha mais propriedade era punido com maior severidade. Havia também uma diferença entre homens e mulheres, pois apenas os homens tinham direito à herança familiar. Então, nessa pequena leitura do nosso conteúdo, nessa parte aqui que nós acabamos de ler, podemos chegar o seguinte pensamento, né? Que a cidadania, ainda que nós tenhamos ela hoje presente no nosso dia a dia, por quê? Porque nós temos, né, direitos e nós também temos os nossos deveres. Nós somos cidadãos brasileiros e vivemos em uma comunidade politicamente organizada. Certo? Então, hoje, nós temos essa concepção, temos esse entendimento de que nós somos cidadãos devido nós termos os nossos direitos, nós temos os nossos deveres. Hoje todos são considerados cidadãos. Porém, né, isso não era dessa forma visto, não era, vamos dizer, não era entendido dessa forma na antiguidade. Por quê? Porque na antiguidade, como nós podemos perceber também aqui diante dessa nossa leitura, quem cometia crimes contra quem era rico era punido com maior severidade. Se um rico, no caso, cometesse crime contra uma pessoa de uma classe, por exemplo, da classe trabalhadora, eles poderiam até ser punidos, mas não com muita severidade. Também, as mulheres, na época, né, 4.000 anos atrás, elas não tinham direitos a participar nem da política e nem herdar certa herança familiar. Para que a mulher tivesse direito a herdar uma herança que os pais, né, tinham deixado, essa mulher era obrigada a casar. E quem herdava não era nem era ela, era o marido. Certo?
Então, o primeiro código que tem esclarecendo sobre essas regras, né, primeiras regras, surgiu esse código no Império Babilônico, no primeiro Império Babilônico. O nome do rei lá era o rei Hammurabi, por isso o código levou o nome de Código de Hammurabi. Então, nesse código, ele dividia a população em várias camadas, né? Tinha os trabalhadores livres, tinha os escravos e os ricos. Certo? E as leis serviam para todos. Só que havia diferença na questão de castigo, né? Evidentemente, porque a nossa sociedade entende-se que boa parte, né, os que são melhores de condição, tanto na história antiga como até hoje, em alguns casos, eles são mais beneficiados, né? Se tornam um pouco, são mais beneficiados porque tem como pagar um advogado bom, tá? Entre outros. Na época, a lei do Código de Hammurabi era que permitia que essas pessoas fossem assim, a punição fosse menor. Tá? Hoje, todos nós somos iguais perante a lei, né? Ó, na Roma Antiga, cidade que atualmente é a capital da Itália, os direitos e a participação dos cidadãos também não era estendida a todas as pessoas. Há mais de 2000 anos, a sociedade era dividida em classes, como grandes proprietários de terra, que eram chamados de patrícios, que tinham vários direitos, como acesso aos cargos públicos. Tinha também os plebeus, que eram os artesãos, camponeses, comerciantes e outros trabalhadores, que eles eram livres, né? Eram pessoas livres, porém não podia se casar com pessoa da classe dos patrícios. E além disso, não poderia participar, certo, das decisões políticas. Aí teve lutas e lutas em busca de direitos iguais. Então, nesse caso, já em 2500 anos atrás, eles conquistaram assim o direito de eleger um representante político para defender os seus direitos. No caso, o tribuno da plebe, certo? Então, nesse caso, com todas as lutas que os plebeus tiveram, procurando assim conquistar a igualdade na antiga Roma, houve o quê? Houve sim uma conquista. Eles puderam eleger uma pessoa para representar eles ou para representar ali os interesses deles diante das classes mais altas, né? Da classe alta, que seriam os patrícios. Ó, você sabia? Há 2500 anos, o primeiro Código de Lei de Roma antiga ficou conhecido como Lei das 12 Tábuas, pois seu conjunto foi publicado em tábua de madeira. Ele regulava os direitos da família e de propriedade, além de crimes. Nele já constava vários direitos reivindicados pelos plebeus, porém era reafirmada a submissão das mulheres e dos escravos, ou seja, diante dessa realidade de Roma, certo? Na antiga Roma, as mulheres e os escravos não poderiam participar das decisões. Já na cidade da Grécia Antiga, surgiu ali o termo democracia, né? Cidades na antiguidade. Foi nessa sociedade que surgiu o modelo político chamado de democracia. O que é democracia? Democracia significa poder do povo, né? Da origem grega significa governo ou poder do povo. O povo é quem manda. Porém, mesmo porque foi o início, né?
Mesmo assim, já tendo esse pensamento, a democracia não era como nós conhecemos hoje. Na democracia ateniense, todos os cidadãos deveriam participar das decisões políticas por meio de assembleia e votações. Esse regime é diferente, por exemplo, da monarquia, em que o poder está nas mãos apenas de uma pessoa e é transferido de forma hereditária. É diferente também da democracia que conhecemos hoje. Em Atenas, há 2.700 anos, a sociedade era dividida segundo alguns critérios, como o local de nascimento, a quantidade de terra ou propriedade de uma pessoa ou família. A pessoa nascida na cidade que tinha grande propriedade de terra era chamado de eupátridas, certo? Eupátridas, e se considerava os legítimos cidadãos de Atenas. Apenas os homens dessa classe podiam tomar decisões sobre cidades como uma oligarquia, certo? Então, comerciante e pequenos proprietários eram chamados de demiurgos, certo? Aqueles que não possuíam terra ou comércio eram conhecidos como tetas. E as pessoas nascidas em outros locais eram chamados de metecos. Grande parte da população de Atenas, porém, era composta de pessoas escravizadas, tanto por dívidas quanto por guerra, né? Então, o que nós podemos entender? Que ainda que seja uma democracia, havia participação dos cidadãos, mas dos cidadãos que eram considerados ali cidadãos, viu? Não era todos que viviam ali na Atenas na época, certo? Por exemplo, possivelmente o escravo não era considerado um cidadão, então ele não participava dessa questão. Aqui nós podemos notar também o seguinte, né? Que apenas os homens dessa classe podiam tomar decisões sobre a cidade, ou seja, dos eupátridas, certo? Só eles poderiam tomar as decisões nesse caso. Oligarquia é uma forma de governo em que um pequeno número de pessoas controla o poder, certo? Ainda que houvesse ali essa democracia, né, porque ali foi o início da democracia, vamos dizer que comecinho, né? Mesmo assim, foi bem importante para o desenvolvimento da democracia que nós conhecemos hoje. O Brasil é tido como um país democrático. Existem países que não são tidos como um país democrático, né? Que são os países onde tem ditadura, onde tem outros tipos de governo, onde tem imperialismo, onde tem monarquia e que existem até hoje, certo? Então vamos lá. Entre 2400 e 2600 anos atrás, revoltas e pressões populares levaram uma série de transformações nas leis e regime da política de Atenas. Naquela época, o novo Código de Lei definiu punições iguais para todos os habitantes da cidade e as pessoas passaram a ser estabelecidas por uma autoridade de acordo com o delito cometido, certo? Então, nesse caso aí já passou a haver sim aí a igualdade, mas depois de muitos protestos. Como eu estou dizendo, em Atenas foi que teve o início, né? O início ali da democracia. A escravidão por dívida foi proibida e foi criada uma assembleia para a participação popular. Ou seja, aqueles que eram excluídos das decisões das cidades agora poderiam participar. O poder dos eupátridas, ainda assim, era grande, mas o conceito de democracia ganhou força e a cidadania foi estendida a todos os homens maiores de 18 anos e filhos de pais e mãe ateniense. Entretanto, certo? Ó,
na página anterior nós vimos o quê? Que os cidadãos participavam, né, das reuniões, das assembleias, né? Mas quem eram tidos como cidadãos? Que era? É quem tinha a cidadania. E depois de 2400 e 2600, foi que a cidadania foi estendida a todos os homens maiores de 18 anos. Homens, só os homens, certo? Isso é, homens, filhos de pai e mãe ateniense. Já as mulheres, os escravos e as pessoas não nascidas em Atenas não eram consideradas cidadãs e estavam excluídas da participação política nas instituições daquela cidade. Certo? Então, a participação política, desenvolvimento da cidadania foi da cidadania e da democracia. Teve esse início assim. Certo? Com o passar do tempo, como nós vamos estudar nas aulas posteriores, nós iremos entender assim esse processo e como ele chegou a essa evolução que nós temos hoje. Certo? E bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.